Olá, querido, seja bem-vindo ao nosso canal aqui, Pastor de Casa. Hoje eu tô com você, primeiramente, para te lembrar que você tem que se inscrever aqui no nosso canal, curte aí, envie para o máximo de pessoas, até para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e dessa forma ele possa entregar para o maior número de pessoas. Então, nossa primeira tarefa, nosso primeiro combinado é esse, você inscrever e curtir aí o nosso canal Pastor de Casa. Bom, eu quero trazer alguns conteúdos, iniciando hoje, conteúdos relevantes, principalmente que estão comunicando muito nesse tempo presente, algumas movimentações que estão acontecendo. Eu queria trazer a minha opinião para você acerca do Legendários, né? Queria trazer a minha experiência pelo fato de que primeiro eu vivi esta experiência na montanha. É um momento no qual o Legendário está sendo muito falado. Nós vemos uma movimentação gigantesca, positiva, de comentários e testemunhos. Por outro lado, nós vemos algumas movimentações negativas. E, infelizmente, muitas delas por parte da igreja, por parte de líderes, inclusive pastores. Eu quero falar hoje aqui como pastor de uma igreja local, como pastor fundador da Casa dos Filhos aqui em Jaraguá do Sul, e trazer a minha opinião, a minha colocação acerca do movimento Legendários. Eu sou um legendário, eu participei do Top 1003 em Balneário Camboriú, com os meus guerreiros da família 5, tá? E para mim foi uma experiência extraordinária. Eu quero contar um antes, durante, um pós esse movimento para que possa trazer graça, sabedoria e um pouco mais de entendimento ao teu coração. Primeiro ponto, eu tenho um princípio na minha vida, que é o seguinte princípio, isso eu levo para a minha vida. Eu só falo daquilo que eu conheço. Como que foi o meu encontro com Legendários? Por que a minha inscrição foi feita? A minha experiência, ela veio pelo pedido de membros da igreja para que eu fizesse, eles pedindo para fazer. Então vieram até mim, pastor, eu gostaria de fazer o Legendários, o que o senhor acha? Muitos me perguntaram o que eu achava do movimento. E a minha resposta foi esta: queridos, eu não posso me posicionar acerca daquilo que eu não conheço. Mas devido a esses pedidos que estão chegando até mim, nós vamos combinar o seguinte: eu vou fazer o Legendários para mim poder dizer para vocês. Então a minha experiência veio pelos pedidos de membros da igreja. Não foi feito um convite para mim participar, né? Nenhuma pessoa, nenhum legendário me procurou e falou para mim participar. Quando eu fiz a minha inscrição, tá? Antecedendo essa inscrição, eu entrei em contato com um líder, amigo, é uma pessoa muito integrada ao movimento, que mora no estado de São Paulo, e a colocação dele foi a seguinte: pastor, faz o Legendários, eu acredito que vai ser uma experiência boa para você. Uma resposta dele muito sábia, ele não idolatrou o movimento, colocou sobre o meu colo, sobre minha responsabilidade, faça, eu acho que vai ser legal para você. Somente isso. Então não foi uma pessoa que ficou ali me pressionando, me importunando, né? Como até alguns se colocam nas redes, que alguns convites são feitos dessa forma, né? Então não foi dessa forma que foi feito para mim. Eu fui atrás e foi-me feita esta colocação. Após a minha inscrição, eu me reuni com alguns homens aqui da igreja que iriam fazer comigo. E sentei na mesa e preparei eles como pastor que cuida e zela pelo seu rebanho antes de subir a montanha. O que eu trouxe ali foi 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso de número 21, e eu falei: examinem todas as coisas e retenham o que é bom. É isso. Falei para eles em mesa, durante um café, que nós traríamos de lá, reteríamos o que é bom, e eu acreditava que serviria como uma experiência positiva para nós, tá? Então é assim que eu tramito, é assim que eu caminho. Daí eu vejo alguns líderes gravando vídeo e falando do Legendário sem nunca ter feito.
E tem muito líder falando asneira, falando bobagem. Essa aplicação eu tenho na minha vida pessoal e ela pode servir para você, talvez eu passando para você isso agora. Só fale daquilo que você conhece. Tem uma frase que diz, fale o que quiser, quando quiser, só não fale daquilo que não sabe. É uma aplicação que eu tenho na minha vida. Ok? Segundo ponto. Eu não preciso subir a montanha para me tornar um homem. Na verdade, o Legendários nem tem isso como slogan. Você não vai ver o Legendários falando que você precisa subir a montanha para se tornar um homem. Quem disse que a proposta do Legendários é essa, né? A montanha é um local onde cada um vai ter a sua experiência em particular. Assim como se tem em retiros, em seminários, em imersões, no campo da igreja local. Ali é um retiro feito em uma montanha, em um lugar diferente, ok? Então, eu subi a montanha como um homem. Eu sou um pai de família presente, eu sou um marido fiel à minha esposa, eu sou um pastor íntegro. Então, eu subi lá como um homem aprovado. Mas isso não quer dizer que a montanha, ela não pode me dar experiências, assim como ela me deu. Então, subi como homem, mas eu tive uma experiência muito relevante com o Espírito Santo, e a minha experiência pessoal, não vou abrir toda ela aqui, mas eu fui desafiado a me desafiar. Há alguns anos da minha vida, eu estagnei em desafios pessoais. Os últimos anos da minha vida, eu me movi muito pelas pessoas, em desafiá-las. E creio que pela bondade de Deus, me tornei inclusive um conhecedor de causa. Todas as pessoas que a gente desafia, que a gente profetiza, que nós damos destino, elas têm alcançado lugares maravilhosos. Mas nos últimos anos acabei me ausentando de mim. E a minha experiência na montanha foi essa. Eu fui desafiado a me desafiar. E daí já foi muito relevante, já foi muito forte para mim. Então entenda que na montanha, cada um tem uma experiência espiritual em particular. Ok? Esse é um outro ponto importante que eu queria tratar com você. Tem um ponto que é muito falado, né? As pessoas, elas dão chute cachorro morto, não se joga pedra em árvore que não dá fruto, mas tem um ponto que é falado muito sobre o valor cobrado, né? Eu paguei R$ 1.790 para fazer o Legendários. E é interessante porque eu acredito que foi esse o valor, R$ 1.800. Na semana do evento, eu reclamei demais do valor, reclamei muito dos materiais a se levar para a montanha, porque a maioria não tinha, então era bolso, era alguns equipamentos. E eu me lembro que na minha casa eu, em algumas vezes, murmurei, pequei, depois entendi que pequei, e falei para minha esposa, até agora eu só vi coisas negativas no Legendários. Valor, arruma coisa daqui, exame médico. E eu murmurei, eu reclamei, né, fui muito negativo na semana do evento. Só que para quem preside uma igreja, como o meu caso, aqui em Jaraguá do Sul, a Casa dos Filhos, nós temos eventos relevantes o ano todo. Retiros, seminários, imersões, movimentos e cursos de cura da alma que nós temos aqui. E a gente sabe o custo das coisas, o quanto é o valor realmente ali, o valor monetário para você fazer um evento, movimentar uma estrutura, transporte, alimentação. Quando eu cheguei no local do evento, quando eu comecei a ir ao destino com a locomoção que se tinha, na hora, sentado ali, eu já pedi perdão a Deus, porque nós temos noção de valores, de preço que se paga, né? E ali eu já comecei a pedir perdão a Deus, eu falei, Deus, me perdoa, porque toda essa movimentação, toda essa estrutura, eu sei que custa muito caro. E durante o evento, então na ida, esse já foi o meu sentimento. Na ida eu já fui pedindo perdão a Deus, por conta da minha boca grande.
E em relação ao valor que é cobrado, fui pedindo perdão. E durante o evento isso se tornou ainda mais notório, isso se agigantou ainda mais diante da minha face. E eu falei, é impossível fazer um evento dessa envergadura cobrando somente R$ 1.800. Hoje o valor do Legendários, nós que conhecemos de evento, deveria ser no mínimo R$ 2.500. Tamanha é a movimentação que acontece lá dentro. Então quem faz sabe o preço daquela movimentação, custeio para tudo aquilo que acontece. Então tem muita gente, infelizmente, falando sem conhecimento de causa. E aí acaba se complicando e acaba pecando. Então esse ponto é um ponto muito importante. Eu conversei com um dos líderes ali do Top Mi3 em Balneário Camboriú e ele comentou comigo, pastor, na maioria dos eventos nós ficamos em déficit e corre atrás de patrocínio, corre dali para cobrir. E realmente isso é notório. A gente tem noção de fazer um evento, essa é a realidade do que acontece. Ok? É importante que os pastores entendam. Na verdade, na minha visão, todo pastor de igreja deveria fazer. Todo pastor. Seja ele auxiliar, seja o meu caso, um pastor que é presidente, fundador de uma igreja. Acho que todos deveriam ter essa experiência. É uma experiência. O Legendários, ele não compete com a igreja local. Então tem muito pastor falando besteira, né? Na verdade, o Legendários hoje, ele auxilia e potencializa a igreja local. Para você ter ideia, todas as pessoas que servem ali no Legendários, elas são direcionadas primeiramente a servir na igreja local. Só pode servir no Legendários quem serve na igreja local. Isso é tão organizado, tão notório, que tem um documento que o pastor da igreja precisa assinar autorizando aquela pessoa a servir. O líder precisa assinar autorizando ela a servir em algum top que acontece. Porque o Legendários, ele trabalha de forma intencional. O que eu mais ouvi durante a montanha é: sirva na sua igreja local. Sirva o seu pastor. Quem não tem igreja, eles falavam, procure uma igreja, ok? Então, para você ser um legendário, no padrão de princípios que eles colocam, você precisa estar ativo em uma igreja, ok? Você precisa estar caminhando debaixo de uma cobertura espiritual, debaixo de um pastoreio. Então, pastor, para você que ainda não participou do Legendários, você está perdendo uma grande oportunidade de ter uma experiência diferente, que também vai fortalecer a tua igreja local. Até pelo fato que muitas pessoas, muitos homens que fazem o Legendários, eles não congregam, eles não têm uma igreja. E você, como pastor, fazendo Legendários, vai poder receber essas pessoas na sua igreja local também e dar continuidade ao despertamento que o Legendários fez. Entenda, o Legendários vai trazer um despertamento, mas a cura ela vai acontecer dentro da igreja local. É por isso que o movimento está totalmente ligado com a igreja local. Para quem é da igreja, congrega, tem pastor, os Legendários é importante. Para quem é da igreja, quem é crente, o Legendários é importante. Para quem não é da igreja, é super importante. Então, dessa forma que eu coloco. Então, para quem é da igreja, é importante. Para quem não é da igreja, é de suma importância. Porque as conversões são fortíssimas, tá? Eu fiz um top com pessoas renomadas no Brasil. Tava ali o Tirulipa. Dei muita risada com ele em alguns momentos. Recebeu Jesus no seu coração. Foi batizado ali. Caio Coppola, pastor Rodrigo Silva, um príncipe, né?
Tive alguns momentos de bate-papo com ele lá, uma simplicidade tremenda. Isso é uma das situações que o Legendários trata. Ele coloca todos dentro do mesmo barco. Não importa a nomenclatura, não importa a cargo de importância na nação. Ali todos os homens são iguais e são tratados da mesma forma. Acho que isso é muito relevante. Ok? Então, para você que é membro de igreja, o Legendários é importante, uma experiência importante. Para você que não é da igreja, é super importante. Você deve fazer. Então é isso. Por que eu devo fazer o Legendários? Por que eu devo fazer Pastor Legendários? Jesus está na montanha. E onde Jesus está, grandes coisas acontecem. Jesus também está na tua casa, Jesus está na tua igreja, sim. Mas Jesus também está na montanha. Então por que você deve fazer? Porque Jesus está na montanha, ok? Então eu queria transmitir essas minhas colocações. Eu acho que é relevante, principalmente para líderes e pastores de igreja, eu colocar minha opinião, colocar um pouco no meu coração. As coisas são muito mais assertivas, as coisas são muito mais positivas, muito mais boas. É isso que eu levo do Legendários. Então tudo que está sendo de negativo através de redes sociais, e na maioria mentiras, isso que é triste, né? As pessoas inventando coisas. Eu vi tanta invenção de valores, do que acontece lá, eu vi o que acontece lá. Então estou com meu coração rasgado, meu coração aberto aqui, para dizer para você que é uma experiência maravilhosa e uma experiência muito positiva. Então eu só tenho a agradecer aos Legendários, ok? Que Deus abençoe tua vida, que você possa ter recebido a graça de Deus, um pouco de conhecimento, um pouco da minha experiência, e que ela tenha sido relevante para o teu coração aqui no nosso canal Pastor de Casa. Curte aí, fique ligado conosco, que logo mais nós temos mais conteúdos para abençoar a tua vida. Deus te abençoe, não se esqueça, vai e vença com Jesus.